Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Nós vamos ver os versículos 10, 11, 12 e o 16. Enquanto você acha, quero louvar ao Senhor por mais esta oportunidade. Também louvar a Deus pela vida do missionário Wander, a sua família, esta igreja. Deus abençoe. Continue dando abundantemente a sua presença neste lugar, porque eu não sei se todo mundo já percebeu, mas Deus está no nosso meio nesta noite. Que Deus possa abençoar a cada dia esta congregação, dando crescimento e acrescentando aqueles que hão de se salvar, em nome de Jesus. Os irmãos encontraram? Digam amém. Amém, Jesus. Nós faremos uma leitura responsiva e no 16 todos nós leremos juntos. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Todos nós, o 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém. Os irmãos podem se sentar. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Irmãos, Aleluia. a igreja que Paulo escreve é uma igreja que ele próprio teve o privilégio e a oportunidade de participar da sua fundação e também do seu desenvolvimento. Quando nós lemos a Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Paulo passa 3 anos ensinando nesta igreja. Durante 2 anos ele passa e depois há um tumulto. Isto está no capítulo 19, mas no 20 ele volta e passa mais 1 ano ensinando aquela igreja. E quando eu começo a ler a introdução deste livro, logo no capítulo 1, Paulo fala para quem ele está escrevendo. Paulo não escreve aqui a qualquer tipo de gente, mas quando você lê o versículo 1, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo, e ele diz: aos santos e fiéis a Cristo. O que eu gosto aqui é que Paulo identifica para quem ele está escrevendo. Ele está escrevendo para uma igreja que já foi lavada e redimida no sangue do Cordeiro. Então ele começa escrevendo para a igreja aos Efésios, pois a igreja tinha uma mistura entre judeus e gentios. E gentios, logicamente, nós sabemos que fala do povo que não era judeu. E quando Paulo começa a escrever, ele começa a querer infiltrar na mente dos crentes que aquela igreja só estava estabelecida não porque Paulo era bom, não porque Paulo estudou aos pés de Gamaliel, não porque Paulo era alguém culto, mas porque a graça de Deus tinha alcançado aquele povo. Nós sabemos que a Bíblia nos diz que a deusa que era adorada pelos efésios era Diana. Tanto é que quando a pregação de Paulo estava alcançando êxito, o diabo começa a incitar alguns daquela cidade para que começassem a dizer que grande era Diana dos Efésios. Diana era uma deusa romana. E eu gosto disso aqui porque no lugar onde Diana era citada, onde a magia imperava, agora Cristo é quem está tendo lugar naquele lugar. Agora Cristo está tendo vazão nos corações para que onde a palavra fosse pregada houvesse mudança de vida, transformação de vidas naquele lugar. Mas é importante eu citar para os irmãos que no capítulo 2 Paulo vai dizer que Cristo agora nos assentou nas regiões celestiais em Cristo. Porque antes nós estávamos cativos,
E ele mesmo diz isso, que ele, descendo às partes mais baixas da terra, levou o cativo ao cativeiro. Isto aqui fala nada mais, nada menos do que da ressurreição de Cristo. Quando Cristo ressuscitou, ele foi às partes mais baixas e as pessoas que estavam presas nas garras do adversário foram tiradas da garra do adversário e foram assentadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É notório que quando Paulo começa a dizer, ele diz que Deus nos abençoou nas regiões celestiais. Note que agora nós não vivemos mais lá embaixo, mas Cristo já nos resgatou para Ele. Então Paulo introduz à igreja a questão da graça. Mas agora, Paulo, depois de ensinar a igreja tanto verbalmente quanto agora por carta, Paulo vai começar a tomar o rumo de terminar a sua carta dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu gosto disso aqui porque depois, irmãos, que nós fomos resgatados, nós nos tornamos inimigos do diabo. E por isso o diabo vai querer investir para ter a nossa vida de volta. Quando Cristo nos resgatou, Ele nos separou da vida mundana que nós tínhamos. Quando Cristo nos resgatou, Ele nos tirou do domínio, do poder do diabo. Porém, o diabo continua sendo, nós continuamos sendo o alvo do adversário. Quando o diabo olha para nós, ele tem raiva de nós. Então nós temos que andar vigilantes, porque a Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, está bramando ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ou seja, se eu vacilar um pouco, ele vai entrar e vai acabar com a minha vida de novo. Mas agora também eu percebo que nós estamos guardados por Cristo. E isto é notório quando eu leio o segundo livro dos Reis, capítulo 6. Eu vejo uma história interessante que a Bíblia diz que Geazi acorda bem cedo. E ele olha que a cidade em volta está cercada por um exército. E o exército queria matar tanto Eliseu quanto Geazi. E ele diz: ai meu Senhor, como quem dizia, e agora? Acabou a nossa história aqui. Mas a Bíblia diz que Eliseu vai fazer uma oração muito rápida e vai dizer: Senhor, abre os olhos do moço. E a Bíblia diz que quando ele olhou de novo, tinha um exército cercando a Eliseu. Porque o crente foi resgatado, mas o diabo não tem poder de te tocar, porque tem um exército de Deus que te guarda. A Bíblia diz no Salmo 91 que Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos, irmão. O diabo pode tentar te pegar pela direita, pela esquerda, pela retaguarda e pela frente, mas você tem um Deus que te guarda, você tem um Deus que te protege, você tem um Deus que quer te dar a vida e vida com abundância. E é por isso que ele tenta contra a tua vida, porque ele sabe que para ele não tem jeito, mas para você ainda tem jeito. Não importa se você pecou até hoje, mas Cristo está aqui para te dar uma nova vida. Cristo está aqui para te resgatar desta vida pecaminosa que você estava levando. E é por isso que ele diz assim: fortalecei-vos no Senhor. Porque pela nossa própria força, o diabo vai nos vencer. Se nós formos pelejar contra o inimigo com a nossa carne, nós vamos perecer. Mas por que ele está dizendo fortalecei-vos no Senhor? Porque o mesmo livro aqui está escrito que quando Deus ressuscitou a Cristo, Ele colocou a Cristo sobre toda a potestade, e todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Isso aqui quer dizer que nada está no nível de Cristo, mas tudo está abaixo dos seus pés. Isso aqui quer dizer que nada pode contra o poder do Cristo que nós servimos. Isso aqui quer dizer que o diabo vai se levantar, mas nós já temos uma sentença para ele: ele vai cair, porque esta igreja está debaixo do poder do Cristo Todo-Poderoso.
esse texto, eu me lembro de um guerreiro que foi falado aqui, Davi. Quando ele vai enfrentar o gigante, todo mundo estava com medo do Golias. Mas a Bíblia diz que quando Davi chega naquela guerra, Davi olha que ninguém se levanta para calar a boca de Golias. E ele diz, não tema o coração do Senhor, porque o teu servo irá contra este incircunciso filisteu. A Bíblia diz que quando ele vai, o gigante começa a escarnecer, mas quem sou eu? Eu sou porventura algum cão para que você venha contra mim com paus e pedras? Mas ele diz assim, tu vens a mim com lança, com espada e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe por que Davi venceu essa guerra? Não é porque ele já tinha matado o leão e o urso, é porque ele estava garantido na força do Senhor dos Exércitos. Se Davi fosse para a guerra garantido no que ele sabia, ele iria morrer. Mas ele foi dizendo, Deus é quem me guarda, Deus é quem me guia, Deus é quem vai te entregar na minha mão. Eu não vou morrer nesta guerra, mas eu vou sair desta guerra vitorioso, porque Deus é comigo. Deus é conosco, irmãos. Não precisa temer nesta guerra, porque quem está revestido do poder de Deus não foge, mas ele coloca o inimigo para fugir. E a Bíblia diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Porque Deus não conta com crente que fica oscilando. Deus não conta com crente que fica cocheando entre dois pensamentos. Deus não conta com crente que hoje crê e amanhã já não crê. Deus conta com crente que é firme. E o que é que nos firma? A armadura de Deus. Nós que ele diz, revestimos de toda a armadura, para que possais estar firmes e resistir no dia mau. E ele ainda diz, havendo feito tudo, ficar firmes. Eu gosto que Paulo não diz revestimos de 3 partes da armadura. Paulo não diz revestimos de 4 partes da armadura, mas ele diz é toda a armadura de Deus. Então nós temos que tomar o capacete, as sandálias, o escudo, a couraça da justiça, o cinturão da verdade. São todas as partes das armaduras que nos mantêm firmes. Mas eu gosto, quando Paulo está escrevendo, ele diz que nós não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra as potestades e contra as hostes espirituais da maldade. Irmãos, nós vivemos num tempo que às vezes nós perdemos tempo na guerra. Por quê? Porque nós estamos lutando contra o que é carne e contra o que é sangue. O que é carne e sangue? Isso aqui é no literal. Está falando de eu lutar contra alguém que é visível. Por quê? Paulo diz que a nossa luta é contra as hostes espirituais. A minha luta não é contra o que eu vejo, mas contra o que eu não vejo. Ou contra quem eu não vejo. E logo quando eu vejo esse texto, eu percebo que a guerra para nós é mais difícil. Por quê? Porque você não vê o laço que o teu adversário arma. Porque ele é espírito e você ainda é carne. Mas eu gosto disso aqui porque ele diz, a nossa guerra é contra um ser espiritual. Mas o Deus que nos guarda, ele também é espiritual. E a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos do Senhor. E o que isso quer dizer para mim hoje? Quer dizer que se o teu inimigo arma um laço, ele pode te avisar, porque ele está vendo onde é que está o laço. Ele pode te guardar, porque ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe que existem laços que nós não vamos suportar, mas nós contamos com um Deus que é todo poderoso para nos guardar e para nos livrar. Nós não somos guardados, irmão, pelo presidente, pelo exército do Brasil, não, porque o exército pode falhar, as armas carnais podem falhar, mas Deus jamais falhará. Ele é o nosso guarda fiel. Sabe o que diz a Bíblia? Que o guarda de Israel não dorme nem bosqueneja. Quer dizer que se o teu inimigo vier contra ti de manhã, ele não pode te tocar porque Deus está acordado. Mas se ele vier de madrugada, ele também não pode te tocar porque Deus está acordado para te guardar.
espiritual. E muita gente tem se cansado na batalha. Mas eu gosto disso aqui e eu vou falar só sobre este quesito na batalha. A Bíblia diz agora, nos 16 que nós lemos, tomando sobretudo, depois que eu me revesti da armadura, eu tenho que tomar sobretudo o escudo da fé. Porque o que é que faz o crente não se cansar na batalha? É a fé. Porque se o crente tem fé no Deus que o chamou, ele não olha para o que estão dizendo sobre ele. Ele não olha para os laços que estão sendo armados para ele. Ele não olha se está andando demais e não está vendo resultado nem vitória. Porque ele confia no Deus que o chamou. É necessário, irmãos, é indispensável a todo cristão. Escute, é indispensável a todo cristão que foi realmente chamado por Deus a fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz, Hebreus 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e se não veem. O que é isso? Quer dizer que eu estou caminhando, eu estou andando, eu estou na presença de Deus. E eu posso não estar vendo milagre hoje, agora, mas eu creio que na hora de Deus ele vai chegar. Eu posso não estar vendo a vitória agora, mas eu creio que na hora que Deus ordenar, ela vai vir para a minha mão, porque eu creio no Deus que me chamou. Então nada me tira da posição que ele me colocou. A Bíblia diz, o justo viverá na fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Todo guerreiro, irmão de Deus, tem que ter fé. E eu gosto disso aqui, porque eu estava lendo, eu estava estudando, e eu pude entender algo sobre o escudo da época. Quando Paulo está falando do escudo, ele fala de uma arma romana. E o escudo romano era do tamanho da pessoa que o usava. O escudo que era usado naquelas guerras era para cobrir todo o corpo do guerreiro, para que nenhuma flecha, como diz o texto, nenhum dardo inflamado do maligno tocasse no corpo do guerreiro. E quando eu olho isso, o que isso quer dizer? Naquela época, era comum na guerra o exército inimigo colocar fogo na ponta de uma flecha. Para quê? Para queimar o soldado do outro exército. Mas a história diz que antes do exército sair para a guerra, ele molhava o escudo que era feito de ferro e de peles de animais. E ele mergulhava o seu escudo na água. Para quê? Para que quando a flecha do inimigo viesse com fogo na ponta, a água que estava no escudo apagava o fogo da ponta da flecha. Então, o soldado não era queimado pelo fogo inimigo. Você entende isso? É que o inimigo às vezes vai jogando um dardo para te pegar, e muitas vezes nós vamos para a guerra com o nosso escudo da fé seco. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa fé já não é mais viva. Quer dizer que a nossa confiança em Deus já não é mais a mesma. Mas ele está dizendo, a confiança do guerreiro de Deus tem que estar inteiramente em Deus. Porque quando a nossa fé está depositada em Deus, não tem fogo do diabo que nos queima. Não tem dardo inflamado do maligno que vai nos matar. Porque nós estamos mergulhados em Deus. Nós estamos guardados pelo Deus Todo-Poderoso. E é por isso que ele diz que o escudo tinha que ser mergulhado na água. Para quê? Para apagar o fogo do maligno. Sabe por quê, irmãos? Porque tem vezes que você está caminhando e está tudo bem, mas de repente o diabo começa a jogar dados e começa a dizer, você não tem valor, você não faz falta nenhuma naquela igreja, você não é nada, você não é ninguém. E você às vezes, por não ter mais a fé viva em Deus, você acaba aceitando essas palavras. Mas eu vim aqui para te dizer, Deus não te chamou à toa. Deus colocou em você o Espírito Santo de Deus. Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, ele diz, temos, porém, esse tesouro
E o adversário quer tirar esse tesouro que Deus te deu. O adversário quer tirar aquilo que Deus colocou em você, mas eu quero te dizer, não dê ouvidos à voz do teu adversário, porque maior é o que está conosco do que o nosso adversário. O Deus que te chamou é maior, o Deus que te capacitou é maior, o Deus que está contigo todos os dias é maior do que a tua adversidade, irmão. Então creia em Deus, não deixa que o adversário possa te queimar, não deixa que o adversário possa te jogar para baixo, porque breve a trombeta vai soar e você estará ao lado do Deus Todo-Poderoso. Ele quer te tirar de qualquer jeito, ele quer te afastar de qualquer jeito, mas eu vim aqui para te dizer, não se afaste de Deus, não permita que a sua fé seja saqueada pelo adversário, não perca a sua confiança no Deus que te chamou. É verdade que muitas vezes nós pensamos em parar. Lembra de Elias? Elias está debaixo do zimbro e diz: Senhor, tira a minha vida, eu não quero mais continuar. Mas quando Deus alimentou ele teve força para caminhar. Eu quero te dizer que se for preciso nesta noite Deus alimentar a tua fé, Ele vai alimentar, mas você não vai parar, porque Deus é quem te chamou, foi Deus quem te escolheu, foi Deus quem te ungiu para fazer a sua obra. Não se conforme, irmãos, em ser mais um, mas acredite nisso. Deus te chamou para ser diferente nesta geração. Deus te chamou para ser alguém que vai influenciar vidas. Deus não te chamou para ser mais um, é por isso que Ele te dá o escape, é por isso que Ele te dá as suas armaduras, e Ele só te diz: se vista, porque eu velo pela tua vida. Eu gosto disso aqui, porque se nós lermos isso aqui, nós vamos pensar, Paulo estava vivendo um período bom. Não. Paulo estava deitado numa rede na hora que ele estava escrevendo. Não. Paulo estava deitado na cama. Não. Sabe onde é que Paulo estava? Paulo estava preso. Mas a fé de Paulo não estava presa. Ele está dizendo: a minha confiança ainda está em Deus. Quando ele escreve aos Filipenses, ele diz que as minhas prisões encorajaram a muitos a pregar esta palavra. Irmãos, o camarada está preso, mas nada tira a alegria dele. Ele está preso, mas nada tira a sua fé. Eu gosto que quando ele escreve a Timóteo, ele diz assim: agora o meu tempo de partida está próximo, eu vou ser oferecido por aspersão de sacrifício. Mas ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Depois de tudo que ele passou, depois de todas as chicotadas, depois de todas as prisões, depois de todas as noites sem dormir, Paulo está dizendo: o combate é bom e eu guardei a fé. Não deixa que o inimigo tire a tua fé. Não deixa que a tua circunstância tire a tua fé. Não deixa que esse problema que é passageiro arranque a fé que Deus te deu. Porque depois que ele passou tudo, ele ainda diz: a fé continua viva em Deus. Nada pode abalar a nossa fé. Nada pode tirar. Sabe por quê? A Bíblia diz, Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como montes que não se abalam, mas permanecem para sempre. Irmão, Deus não te chamou para ficar hoje aqui, hoje lá, confiar aqui e amanhã não. A fé em Deus é assim: eu creio hoje, mas se não chegar eu continuo crendo amanhã. Eu creio hoje, eu oro hoje, mas se não chegar amanhã eu vou continuar orando, porque eu sei que em breve Deus vai me dar aquilo que eu estou pedindo. Sabe por quê? Deus não é covarde. Deus não te dá uma luta que você não pode suportar. Se você está nesta luta, é porque Deus sabe que você aguenta. Deus sabe que você é valente. Deus sabe que você é guerreiro. E é por isso que Ele está dizendo: eu ainda conto com você no meu exército. Eu ainda estou disponibilizando armadura para você. Eu ainda tenho um capacete da salvação para você. Eu ainda tenho couraça da justiça para você.
Eu ainda tenho um espada do Espírito para você, mas eu também tenho o escudo da fé. Eu não sei como foi que você entrou, talvez pensando também em parar, talvez também pensando em retroceder, mas Deus está aqui para te dar fé nesta noite. Deus está aqui para te dizer, você não pode parar por causa desta luta, porque a aprovação de agora não pode se comparar com aquilo que Ele já reservou lá na frente. Você viu agora, meu irmão, mas Paulo, que foi levado ao terceiro céu, ele diz, lá eu vi coisas que ao homem não é lícito dizer. Irmão, o céu é maravilhoso. O céu não alcança o nosso entendimento, não alcança o que tem no céu. O nosso coração, a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, nem desceu ao coração do homem, são as coisas que Deus reservou para aqueles que o amam. Então não para, irmão, porque o diabo sabe que o que Deus reservou para você é grande, e ele quer fazer de tudo para tirar, mas eu vim aqui para te encorajar. Use o escudo da fé, porque assim o diabo não pode te derrubar, assim a luta não pode te parar, assim a fofoca não pode te parar, assim nada vai parar aqueles que são escolhidos por Deus, porque ele tem a fé inabalável em Cristo. Que Deus te abençoe. Esta é a palavra que eu deixo ao seu coração, em nome de Jesus.